Agora na Band News FM, Seus Filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias. Educação sexual. Para muita gente esse tema é um tabu, mas falar sobre gênero, diversidade, sexo, violência sexual, tudo isso é importante, ajuda a quebrar preconceitos e ajuda também na proteção desses jovens. E a ampliação do programa Saúde na Escola do Governo Federal vai retomar esse debate na rede pública de ensino brasileira. E como a gente sempre fala por aqui, escola é espaço sim para debate, para conversa sobre qualquer assunto. E isso ficou evidente em uma pesquisa recente realizada com educadores. 7 em cada 10 professores acreditam ser necessário trabalhar com os alunos essas questões. Esses dados são de uma pesquisa realizada pela Associação Nova Escola com a ONG Todes Brasil. Bora conversar sobre educação sexual? Esse é o nosso assunto por aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Eu, Thaís Dias, estou na área, junto comigo, Roseli Saião. Tudo bem, Roseli? Tudo bem, Thaís. Vamos enfrentar preconceitos? Bora juntas! Minha voz. Conosco a estudante carioca Marina Costa, de 17 anos. É muito difícil ter abertura para falar sobre esses temas, tanto na escola quanto em casa, e raramente a gente consegue falar. Então, quando tem alguma dúvida, quando quer algum conselho, acaba recorrendo a amigos que estão na mesma situação que a gente. Então, situações, às vezes, que poderiam ser evitadas, a gente acaba passando. Eu achei importante esse último ponto, né, Roseli? Falta abertura e a gente poderia evitar determinadas situações se tivesse esse espaço de diálogo, mas a gente acaba passando porque não há essa possibilidade de conversar sobre esse tema. Por que não há, Roseli? Como reverter isso? Pois é, ouvindo o depoimento da Marina, eu fico pensando, mas será que estamos no século XXI mesmo? Parece que não, né? Porque esse preconceito a respeito das conversas, uma coisa simples, né? Conversar, perguntar, trocar ideias, parece tão complicado quando a questão é a sexualidade. Quando se trata de uma conversa em casa, Thaís, é até compreensível, né? Essa dificuldade, porque pais e filhos têm um vínculo, têm um relacionamento, têm expectativas, mas que isso não aconteça na escola, que não haja espaço para esse tipo de diálogo na escola, é incompreensível. Pronto, falei. O Ricardo André, de João Pessoa, é pai de 3 adolescentes. Para ele, é importante conversar com os filhos sobre tudo. Faz parte, sim, eu como pai, sei que somos responsáveis por várias áreas de educação na vida dos nossos filhos. Educação acadêmica, educação emocional, educação social e, sim, educação sexual. Eu acho mega importante que as escolas abordem isso, até porque a escola, em todas as outras áreas, é um complemento da vida, da educação que nós damos em casa, né? Nós estamos de mãos dadas com as escolas para que oriente e eduque os nossos filhos da melhor forma possível. E por que não falar da diferença de gênero? A diferença de gênero é algo que faz parte do nosso século, é algo que precisa ser respeitado e tratado com devido respeito, consideração e atenção. Roseli, nem toda família vive uma realidade como essa do Ricardo, né? Muitas famílias têm essa dificuldade de tratar desse tema, e você falou disso agora há pouco. Um parente próximo de confiança, por exemplo, um tio, tem um papel importante nessa hora de conseguir uma proximidade maior, uma abertura para um diálogo. O que o pai ou a mãe, que não se sente confortável como se sentiu o Ricardo, deve fazer nessa hora de conversar com o filho sobre esses temas? Primeiro eu preciso dizer que eu adorei o depoimento do Ricardo. Ai, que legal para os filhos dele ter um pai assim, né? Olha, Thaís, tem adultos que têm dificuldade, assim, de tratar do tema, porque tem restrições pessoais a esse respeito. Aí se sente constrangido. A gente precisa entender isso. Então, nem todo pai, nem toda mãe precisa fazer isso quando vai contra, né, a naturalidade dele. Porque ao conversar sem naturalidade, a gente transmite
dificuldade para os filhos. Indicar livros, filmes, indicar uma pessoa da família confiável, ou mesmo falar com uma pessoa da família que tem proximidade com os filhos e dar a dica, né? Olha, eu não estou conseguindo falar disso, dá para você tocar nesse assunto? Vale muito a pena. Vamos considerar que a rede de apoio, né, quando há filhos adolescentes, é principalmente para dialogar aquilo que é difícil dialogar com os pais e filhos. Na minha opinião... Conosco por aqui, a pedagoga e CEO da revista Nova Escola, Ana Lígia Scacchetti. Acho que o primeiro ponto a destacar é que a Base Nacional Comum Curricular prevê que esse seja um tema trabalhado nas escolas brasileiras, né? Então, a gente fez recentemente uma pesquisa na Nova Escola com mais de 4.000 profissionais da educação, professores, gestores, diretores e outros profissionais. E 7 em cada 10 pessoas que responderam disseram acreditar que é importante, é necessário trabalhar a diversidade sexual e de gênero nas escolas, né? A escola é espaço para todo tipo de debate, para informação, para orientação. Por que é tão difícil para muita gente entender isso? Sabe, Thaís, nós vivemos numa sociedade que é conservadora, a maioria é conservadora, e acredita que educação sexual na escola se trata de passar informações que a família seria contra, mas não se trata disso, né? A escola é o espaço para oferecer conhecimento ao aluno para que ele tenha condições de fazer escolhas, assumir decisões com as consequências. Então, não é preciso ter receio, né? E eu falo isso principalmente para as famílias, porque algumas, quando a escola trata do assunto, vão lá reclamar. Não, é preciso falar disso, porque todo dia os filhos de todas as famílias veem ou leem alguma coisa a respeito da sexualidade. Então, é muito melhor que ele possa pensar a esse respeito com fundamentos do conhecimento. Agora, uma grande dificuldade que a escola tem para tratar do tema é a falta de formação dos seus docentes. A instituição escolar, cada uma delas, precisa fazer a formação dos seus docentes para trabalhar essas questões com os alunos. A educação sexual dos jovens continua sendo nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Para bom entendedor. Conosco por aqui, a gerente de pesquisa da ONG Todes, a Kira Borba Collin França. Ela fala sobre a importância de falar sobre diversidade sexual e educação sexual de uma maneira geral em sala de aula. Esse tema de trabalhar questões LGBT+ na escola, ele é muito central, porque a gente tem dados mostrando que os níveis de discriminação dos alunos LGBT+ na escola são muito altos. A gente também tem dados como a pesquisa da Nova Escola, que saiu agora, mostrando que os professores têm muita dificuldade de trabalhar questões LGBT+ na escola, consideram importante, mas temem as consequências, por exemplo, com os pais e com a coordenação. Como criar um ambiente escolar que seja inclusivo para essas crianças, que eduque para a diversidade, né? Que seja um espaço seguro, isso é muito central. Roseli, mas o importante é capacitar esse professor para que ele possa falar sobre esses temas, ajudar na quebra de preconceitos, mas sem levar uma visão pessoal, né? Exatamente, e não apenas isso, mas ele pode acreditar que ao levar os alunos à sua posição em relação à sexualidade, ele está educando, né? Não, nós temos que educar na escola, principalmente, para a escolha pessoal de cada um deles. Me conta uma história. Qual indicação você preparou para os nossos ouvintes, Roseli? Você sabe, Thaís, que muitas pessoas fazem confusão com esse conceito de gênero, né? Mas o que é isso? A gente tem a expressão aí leiga, ideologia de gênero, isso atrapalha muito a compreensão. Então eu escolhi um livro que fala a esse respeito. O título do livro é
Gêneros, Sexualidades e Educação na Ordem do Dia. Então repete pra gente, Roseli. Gêneros, Sexualidades e Educação na Ordem do Dia. Indicação da Roseli para você que acompanhou esse debate aqui sobre educação sexual dos jovens. E lógico, se ficou com alguma dúvida, pode nos acionar nas redes sociais. @Roseli Saião, Roseli com Y, Saião também, ou @Thaís B. Dias, Thaís com H. Se preferir, mande um e-mail, seusfilhos@bandnewsfm.com.br. Imagine uma praça pública com toda a sua beleza e diversão, mas com os seus riscos, com os seus perigos. Assim é a internet e o mundo virtual. A metáfora sempre trazida pela minha companheira Roseli Saião aqui nas nossas conversas nos Seus Filhos em versão ampliada ilustra a importância de estar atento ao filho, de saber o que ele anda fazendo no ambiente digital e educar digitalmente a família. Não são missões simples, longe disso, são desafios sim e são desafios contemporâneos. Recentemente, ações policiais aconteceram em todo o país contra grupos que incentivavam automutilações, desafios suicidas e até vazamentos de dados de crianças e adolescentes. Diante disso, abrimos espaço para alertar você que nos acompanha sobre a importância da tutela no uso das redes sociais e nas plataformas digitais. Que sufoco! Uma adolescente do interior da Bahia conta que as amigas já participaram de desafios repassados por grupos online e que ficou preocupada com o teor das brincadeiras que tinham até ameaças de suicídio. Ela tá num grupo, nesse grupo aí um monte de meninas já se matou, tem corte, um monte de coisa. Aí tem as regras no grupo também. Mas um monte de coisa, de suicida, tinha as regras, que a última regra disse para se jogar de um lugar bem alto, se não fizesse isso, vinha atrás da família, pegava de um por um. Roseli, angustia quando a gente ouve esse tipo de conteúdo, esse tipo de mensagem. Qual é a sua orientação? Eu quero começar pelos jovens, nesse sentido de se protegerem, do autocuidado também durante o acesso e esse contato com as redes sociais. Pois é, a adolescente adora jogos de uma maneira geral. E esses desafios parecem um jogo, né? Mas é muito importante que o jovem, aliás, eu vou falar diretamente com eles agora, ao ouvir um desafio, a ficar tentado, né, a encarar o desafio, pense antes de tudo nos riscos desse desafio. Eu sei que é difícil pensar previamente no que pode acontecer, mas é muito importante porque há desafios que colocam em risco a sua saúde, a sua moral, a sua vida até, como a gente já ouviu, né? Então, cuidado, não esqueça de analisar os desafios antes de entrar no jogo. Eu também quero falar. A Aline de Vitória tem 2 filhos e conta que sempre fica de olho nas redes sociais deles. Os meus filhos têm 14 e 8 anos. Eles usam o celular mais para jogos e para usar o WhatsApp, se comunicar com a gente, né? E eu observo muito o que eles estão seguindo, quem eles estão seguindo, com quem eles estão conversando, como estão sendo essas conversas. O grande desafio é não deixar eles se envolverem com pessoas desconhecidas, não deixarem eles acessarem sites com conteúdo que não é para eles, né? Roseli, muitas vezes a gente fala assim, mas eu monitoro, mas eu tô sempre de olho no que meu filho tá fazendo. Como é que essa tutela deve ser feita, né? Como é que esse cuidado deve acontecer no dia a dia? Porque há uma dúvida muito grande em relação a isso, né? Exatamente. Eu vou dar um exemplo, assim, bem distante da questão do mundo digital, para ser mais compreensível, né? Porque quando a gente fala de questões digitais e a juventude de hoje parece assim inevitável, a infância também. Sabe quando uma criança pequena, Thaís, vai começar a lidar com alguns instrumentos domésticos que são arriscados, como uma faca, por exemplo? Então a mãe vai lá, acompanha a criança, o movimento, segura a mão dela, fica o tempo todo avisando, cuidado com o seu dedinho, pode machucar, e isso é assim mesmo. A internet, o uso da internet deveria ser assim, né?
o passo a passo da criança e principalmente da criança, precisa ser acompanhado pelos pais, porque há riscos que eles não reconhecem. E para os adolescentes é preciso, né, uma tutela ainda, mas com mais discrição, ou seja, uma espécie de um trato com o filho, de que de vez em quando o pai ou a mãe, o adulto ali próximo, converse com ele a respeito do uso da internet, dê uma olhada no celular ou no tablet ou no computador dele, nos jogos que ele gosta de jogar. Enfim, é uma tutela mesmo para colaborar com a educação digital dos seus filhos. Para bom entendedor. Por aqui agora, o delegado Luiz Henrique Marques, responsável pela operação Dark Room, que fala como os pais devem acompanhar de perto os filhos nas redes sociais. Além disso, é preciso também observar o comportamento desses jovens. Vamos ouvi-lo. Essa questão de acesso à internet dos jovens e adolescentes vem despertando aí muita atenção, não só dos pais, mas também das autoridades. É necessário que os pais monitorem o fluxo de internet dos seus filhos, monitorem a permanência exagerada dos seus filhos nos seus quartos, observem os seus filhos, o corpo dos seus filhos, se há sinais de violência. Tem casos de um adolescente silenciosamente corta o corpo todo em razão aí de um conflito existente. Roseli, eu quis trazer o delegado Luiz Henrique aqui para conversar com a gente, porque ele é responsável por essa ação, a Dark Room, que é uma ação de combate à prática de crimes contra crianças e adolescentes no ambiente virtual. E a gente está falando de crime, a gente fala de automutilação, a gente fala de estupro virtual, tem tantas outras problemáticas que envolvem esse acesso irrestrito e a pouca maturidade. Às vezes até uma pessoa adulta não consegue, né, administrar uma situação como essa. Imagina uma criança ou uma adolescente. É importante levar em consideração que pode ser um ambiente, de fato, que gere um crime, né? Exatamente. Muitas famílias, Thaís, ainda pensam, né, na questão da proteção, da segurança na internet, em programas, em aplicativos que vão proteger que venha um vírus ou que venha mensagem indesejada, ou que o filho acesse site de conteúdo não adequado. Mas é muito mais do que isso, né? A internet tem muita coisa boa, né? Mas ela também pode, para quem não tem maturidade, oferecer riscos pessoais de gerar angústias que antes não existiam, gerar conflitos, provocar questões que são humanas, mas que poderiam ficar guardadas, né? Com os jovens principalmente. Então é bom considerar esse lado da internet. Não podemos pensar só na questão da proteção digital, é na proteção pessoal. O mundo virtual, os seus riscos e benefícios, esse é o nosso assunto por aqui nos Seus Filhos em Versão Ampliada. E a escola? Diz o quê? O professor de História e Geografia, Vinícius Fávero, de Curitiba, afirma que também é papel da escola desenvolver uma capacidade crítica para analisar o que o jovem encontra nas redes sociais, no mundo virtual. O papel da escola é fundamental. Construir uma consciência crítica em conjunto com a criança, de capacidade de discernimento de informações, de poder analisar uma informação, uma matéria, um artigo ou até qualquer site que uma criança vai utilizar para descobrir alguma coisa, para se divertir, para ter um processo de entretenimento e ter a capacidade crítica de olhar de onde ela vem essa informação, de onde vem esse conhecimento, como que ele foi estruturado, quais são as suas referências e ter essa capacidade de refletir sobre as coisas, pensando de onde elas vêm. Bacana esse relato, né, Roseli? É a tal educação digital que a gente tanto fala aqui, né? Exatamente, é isso. Nós assinamos embaixo, né, desse depoimento. A escola é fundamental neste momento na vida de crianças, adolescentes, e ela pode fazer muito, né, para possibilitar que eles consigam ter isso que o professor falou, um raciocínio crítico, uma análise
crítica a respeito do que eles veem na internet. Vamos navegar! Roseli, qual é a indicação que você traz para a gente hoje? A gente falou que dos riscos da internet para criança, para adolescente, mas os adultos também enfrentam riscos, né? Eu escolhi um artigo que fala dos riscos que todo mundo enfrenta, fala dos perigos para criança e adolescente e fala também como conversar com os filhos sobre os perigos da internet. O título do artigo é Os Perigos da Internet, como reconhecer e evitá-los, e está no site nordvpn.com. Os perigos da internet, como reconhecê-los e evitá-los, é o nome do artigo. Só repete o site pra gente, Roseli. nordvpn.com. A vida está cada vez mais vivida sob a ótica da medicalização. E com crianças não é diferente. São inúmeros diagnósticos, possibilidades de tratamento que chegam de todos os lados. Ansiedade, depressão, autismo, TDAH. Chega um momento em que a gente começa a se questionar. Mas será que há um diagnóstico ou há realmente a necessidade de colocar a criança ou adolescente dentro desse rótulo? Quem precisa diagnosticar esse jovem? Quando saber que algo está errado? São muitas dúvidas e é preciso calma. Estamos aqui para falar sobre esse tema e te ajudar a compreender um pouquinho mais sobre esse fenômeno da medicalização da infância. Vamos também trazer à tona detalhes importantes como inclusão, combate ao preconceito, como chegar a um diagnóstico correto. Vem com a gente. Palavra de ouvinte. Conosco por aqui, a nossa ouvinte Mônica Vicentim, de Curitiba, que é mãe de uma menina de 1 ano que foi diagnosticada com o espectro autista. Eu mudei a Bianca de escola esse ano, né? Ela começou numa nova escola. Eu não estava satisfeita, né, com a escola anterior. A escola anterior nunca havia me apontado nada, inclusive. E nessa nova escola, com menos de um mês de aula, eles já me procuraram, né, para uma reunião, enfim, apontando a situação e já meio desconfiados do que seria, né, me orientando a procurar um profissional. E aí é o ponto que eu queria chegar, Roseli, para a gente começar a nossa conversa. Ela fala de uma mudança de escola e sinaliza o tempo todo de que a escola não sinalizou que alguma coisa estava errado. É a escola que precisa sinalizar isso? A escola não deve encaminhar, chamar os pais e dizer que devem levar a um médico, a um profissional, não é isso. Mas a escola tem a oportunidade de observar o comportamento de uma criança, ou mesmo de um jovem, né? Não no papel de filho e com olhos mais assim distantes. Os pais sempre têm um envolvimento muito grande. A escola pode ter um distanciamento que favorece a observação. Então, se a escola observa várias situações que podem implicar em um comprometimento do desenvolvimento da criança, ela deve sim encaminhar aos pais a observação dela, mas deixar aos pais a tomada de decisão a partir do conhecimento dessas informações. E a escola? Diz o quê? Então vamos ouvir quem representa uma escola. É a diretora de uma instituição de ensino de João Pessoa, a Simone Alves, quem conversa conosco. A maioria dos professores notam esses sintomas no aluno e correm para o setor de psicologia da escola, da psicopedagogia. E avaliando seu aluno, você entra em contato com os pais. A escola entra em contato com os pais para ter um acompanhamento, porque só assim, em conjunto, é que podemos achar a solução para que a criança tenha um bom desenvolvimento na escola, com a estrutura e que toda criança seja tratada com amor. Roseli, ela fala dessa importância de comunicação, inclusive dentro da escola, desse professor, desse educador que está ali no dia a dia, com o setor de psicopedagogia, com a família, uma relação única, multidisciplinar, uma relação especialmente de confiança. É assim que deve ser? Sim, o departamento de psicologia de uma escola precisa ser sempre, né, no sentido
coletivo dos alunos e não de tratar este ou aquele outro aluno. Há um problema, né, nessa observação que muitos professores fazem. Os alunos que, como você disse, desafiam mais a escola, um professor ou os professores de um modo geral, a gente tem a tendência, por viver nessa era, né, de medicalização da vida, a gente tem a tendência a achar problemas relacionados a algum quadro, algum sinal de patologia. E aí é preciso, né, muito cuidado, porque o professor precisa ser responsável, a escola precisa ser responsável por ensinar todos os alunos. E não é porque alguns alunos apresentam diferenças na maneira de aprender, é que eles cabem dentro de um diagnóstico, por exemplo. Na minha opinião... Vamos então agora abrir os microfones da Band News FM para o pediatra Daniel Becker. É importante lembrar que algumas dessas crianças precisam realmente ser medicadas. Elas têm transtornos graves e a medicação ajuda a controlar e, dessa forma, elas, inclusive, podem ser melhor trabalhadas em terapia. Mas a gente não pode deixar de fazer parte do tratamento delas uma mudança de vida. Elas têm um contato mais afetivo com os pais, uma escola, uma creche que estimule a brincadeira, alimentar ela de uma forma mais saudável, controlar o tempo de tela dela também. Roseli, quando a gente fala de medicalização da infância, né, de diagnósticos, muitas vezes eles são necessários e a gente já tratou disso aqui, e muitas vezes, depois desse diagnóstico, é necessário um acompanhamento mais próximo, né, de um profissional, às vezes de alguns profissionais, como disse o doutor Daniel, em alguns casos há necessidade de medicamentos, em outros de uma terapia. É um trabalho que precisa ser monitorado de perto por quem entende, né? Isso é importante ter em mente. Sim, é importante fazer a diferença, Thaís. Nós vivemos uma epidemia de diagnósticos relativos à saúde mental em crianças e adolescentes. Isso é uma coisa. O que significa isso? Que muitos adolescentes e muitas crianças que hoje estão sob tratamento medicamentoso não precisariam. Poderiam, por exemplo, ser recebidos por uma equipe multidisciplinar que sem medicação poderia ajudar em relação às dificuldades. E outra coisa são crianças e adolescentes, o número é bem menor, né, que precisam realmente de medicação para viver. A gente assina embaixo daquilo que o Daniel disse. Me conta uma história. Sobre esse assunto, Roseli, qual é a indicação que você traz para a gente? Eu acho bom a gente entender bem o que significa esse fenômeno da medicalização da vida humana, da infância. E para isso é bom recorrer a um texto acadêmico, mas acadêmico com uma linguagem boa. Então eu indico o livro cujo título é O Lado Sombrio da Medicalização da Infância, Possibilidades de Enfrentamento. Repete pra gente, Roseli, quem não conseguiu anotar. O Lado Sombrio da Medicalização da Infância, Possibilidades de Enfrentamento. Medicalização da infância continua sendo nosso assunto por aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Para bom entendedor... Com a palavra agora, o psicólogo Marcos Roberto Vieira Garcia, da Universidade Federal de São Carlos. Se uma criança tem alguma dificuldade de comportamento, de certa forma se desculpabiliza a família, a escola, e toda a responsabilidade fica centrada na criança, especialmente sobre o suposto distúrbio que ela teria. Isso faz com que não haja um esforço de fato, né, para a modificação das circunstâncias que estão levando a criança a um comportamento tido como indesejável. Roseli, as pessoas são diferentes e muitas vezes a gente quer colocar todo mundo dentro de uma caixa e não necessariamente precisa de um rótulo. São indivíduos e não diagnósticos, né? Principalmente quando a gente fala de crianças e adolescentes, a gente precisa ter isso em mente, não é isso? Exatamente. E é importantíssimo, né,
esse depoimento do Marcos. Quando uma criança apresenta um desafio para os adultos, a gente quer tratar a criança, levar ao médico, levar ao psicólogo, dar medicação, mas a gente esquece de pensar que essa criança reage aos adultos responsáveis por ela. Na família, os adultos próximos, na escola, os adultos próximos. Então, é muito importante a gente pensar antes na nossa responsabilidade em relação a isso. Se você ficou com alguma dúvida, quiser participar conosco, é só nos acionar nas redes sociais, @Roseli Saião, Roseli com Y, Saião também, ou @Thaís B. Dias, Thaís com H. Se preferir, mande um e-mail, seusfilhos@bandnewsfm.com.br. O nosso programa fica disponível para você ouvir quantas vezes quiser no site da Band News ou também nos principais tocadores de áudio. Fique à vontade para ouvir e para compartilhar também. Quero agradecer especialmente hoje a produção do Eduardo Frumento, a sonorização do José Antônio de Araújo e a sua companhia, ouvinte da Band News FM, sempre conosco por aqui, no nosso programa em versão ampliada, mas também diariamente nas nossas colunas. Um beijo especial para minha companheira, sempre dividindo com a gente os seus ensinamentos, Roseli Saião. Um beijo para você. Um beijo para você também, Thaís, e muito carinho para os nossos ouvintes. Continue ligado, porque os seus filhos você só ouve aqui na Band News FM. Você ouviu Seus Filhos, na Band News FM.